Carl Jung não era um pregador. Não era alguém que se apresentava como dono da verdade, nem alguém que buscava respostas em templos externos. Era alguém simples, mas profundo. Um observador silencioso das almas, um viajante da própria consciência. Ele descobriu algo que muitos passam a vida inteira sem notar, que a verdadeira espiritualidade não nasce de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quanto mais ele observava, mais percebia que existe algo misterioso dentro de cada ser humano. Uma presença antiga, uma luz discreta, uma inteligência silenciosa que nunca nos abandona, mesmo quando nós nos afastamos de nós mesmos. Essa presença não aparece como um espetáculo, não chega com trombetas, não exige atenção, não se impõe. Ela simplesmente está, observando, guiando, chamando, e nós sentimos isso nos instantes de silêncio, nos momentos de solidão, naquela intuição que surge sem explicação, naquele pressentimento que salva, naquela coincidência tão precisa que beira o impossível. A maioria ignora, corre, foge, diz que é imaginação. Mas por mais que você tente afogar essa voz, ela sempre volta. Ela volta porque ela é parte de você. É o núcleo da sua alma, a bússola do seu espírito, a memória do seu propósito. Ao longo da sua jornada, ele percebeu algo que muda tudo. Que existem dois mundos. O mundo de fora, cheio de ruídos, e o mundo de dentro, cheio de respostas. A maioria se perde no mundo de fora porque o barulho é alto, é imediato, é sedutor. Mas o mundo interior, esse mundo fala baixo. Fala por símbolos, por sensações, por pequenas ideias, por uma clareza súbita que ninguém sabe explicar. E por isso tantas pessoas vivem confusas, ansiosas, vazias. Porque tentam viver apenas do lado de fora. Tentam se preencher com coisas, com distrações, com aplausos, com validações. E quanto mais buscam lá fora, mais se afastam da única coisa que realmente poderia completá-las. Ele percebeu que a vida inteira, desde crianças, fomos treinados para olhar para fora, para correr atrás, para provar, para ser aceitos, para seguir caminhos que não escolhemos. E nesse processo, esquecemos o essencial, que existe um guia dentro de nós, silencioso, sábio, constante, esperando que a gente decida ouvir. Mas ouvir essa presença não é fácil, porque ouvir exige parar, e parar exige coragem. Coragem de encarar o que realmente sentimos, coragem de admitir que estamos perdidos, coragem de reconhecer que, apesar de todas as máscaras, nós temos medo. Medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de desapontar, medo de seguir o caminho certo e perder a aprovação de todos. Por isso, tantas pessoas preferem continuar correndo, mesmo cansadas. Preferem continuar sorrindo, mesmo quebradas. Preferem continuar produzindo, mesmo vazias. Preferem continuar vivendo vidas que não são delas, apenas para evitar o silêncio onde a verdade mora. Mas ele descobriu algo poderoso. Quando finalmente se ousa parar. Quando você permite que o silêncio te alcance. Quando as máscaras caem e a alma respira, a presença interior se revela. Ela fala, ela ensina, ela mostra, ela ilumina caminhos que você nunca viu. Ela te lembra do que você esqueceu. Ela te abraça quando ninguém te entende. Ela te dá força quando você pensa que acabou. E essa presença não é apenas psicológica, é espiritual, é profunda, é maior do que qualquer definição que tentamos dar. Ela é a parte de você que nunca se perdeu, a parte que sempre soube para onde ir, a parte que sempre acreditou que você poderia mais, a parte que enxerga a verdade que o medo tenta esconder. Durante muito tempo, ele acreditou que essa voz vinha de fora, que era Deus falando de cima, que era um sinal do universo, que era algo distante, separado, sagrado demais, até que um dia entendeu. Essa presença fala através de você, no íntimo, no centro, no coração. É como se a vida tivesse colocado dentro de cada ser humano um pedaço da verdade e esperado que, um dia, cada um tivesse coragem de encontrá-la. E como essa presença age? Ela age nos detalhes, nos sonhos que se repetem, nos desejos que não morrem, nos desconfortos que insistem, nos caminhos que se fecham, nas oportunidades que surgem do nada, nas pessoas que aparecem na hora certa, nos sinais que só fazem sentido para você. Para você, porque a vida não grita, a vida sussurra,
E quem vive correndo nunca escuta os sussurros. Mas ele decidiu escutar, decidiu parar, decidiu encarar aquilo que evitava. E foi nesse momento que a vida começou a se reorganizar ao seu redor. Ele percebeu que quando você começa a seguir a voz interior, algumas coisas inevitavelmente acontecem. Você perde pessoas que nunca foram suas. Você deixa ambientes que já não combinam com você. Você abandona velhos hábitos que te adoeciam. Você rompe com padrões que estavam te matando silenciosamente. Você finalmente diz não, onde sempre disse sim. No começo dói, porque tudo que muda dói. O ego resiste. A mente tenta voltar ao antigo. As pessoas estranham. Alguns te julgam, mas lá dentro, lá no fundo, você sente algo diferente. Sente uma paz que não explica. Sente uma certeza que não vem da lógica. Sente que pela primeira vez em muito tempo, você está sendo honesto consigo mesmo. E quando isso acontece, aí sim a transformação começa. Ele descobriu que existe um momento exato em que a vida muda. É quando você para de pedir a aprovação dos outros e começa a buscar a aprovação da sua própria alma. Porque a alma sabe. Sabe quando você está no caminho certo. Sabe quando está fingindo. Sabe quando está se traindo. Sabe quando está ignorando o chamado que vem de dentro. E esse chamado nunca desaparece. Ele pode ficar escondido por anos, décadas, por uma vida inteira, mas nunca se cala, nunca desiste, nunca te abandona. Ele aprendeu que a presença interior não trabalha com pressa. Trabalha com propósito, trabalha com tempo, trabalha com maturidade, trabalha com verdade. E que muitas vezes, para te guiar ao destino certo, ela precisa tirar coisas do seu caminho. Precisa fechar portas, precisa te frustrar, precisa te desconectar de pessoas erradas, precisa te empurrar para a solidão, precisa te levar ao limite, não porque quer te punir, mas porque quer te despertar. Os maiores despertares da vida acontecem em silêncio. Quando você está sozinho, quando todos se foram, quando o mundo não faz sentido, quando a alma grita e você finalmente escuta. Ele descobriu que ninguém se encontra rodeado de barulho. Você só se encontra quando tudo fica quieto. E é no silêncio que a presença interior revela quem você realmente é. Ela te mostra que você é mais forte do que imagina, mais sábio do que acredita, mais guiado do que percebe, mais amado do que pensa, mais protegido do que supõe, mais capaz do que o medo te contou. Ela te lembra que a vida inteira você achou que estava sozinho, mas nunca esteve. E então algo extraordinário acontece. Você começa a confiar. Confiar no processo, confiar no tempo, confiar na intuição, confiar no que sente, confiar na direção que sua alma aponta. E quando você confia, a vida se alinha. As coisas fluem, os problemas perdem força, os medos diminuem, os caminhos se abrem, as respostas aparecem. Ele percebeu que tudo na vida muda quando você para de fugir de si mesmo e começa a caminhar em direção à sua verdade. E a sua verdade não está lá fora, não está em gurus, não está em discursos, não está em regras alheias, não está em expectativas externas. A sua verdade mora onde sempre esteve, dentro de você. A presença interior é o seu tesouro, a sua bússola, a sua raiz, a sua proteção, a sua conexão com o divino. E ela está te chamando, todos os dias, em cada pequeno sinal, em cada sensação, em cada desconforto, em cada inspiração, em cada movimento da vida. E quando você finalmente parar, escutar e responder, a vida inteira muda ao seu redor e dentro de você. Porque o maior despertar não é quando o mundo muda, é quando você muda por dentro, é quando você lembra quem é quando você volta para casa, para dentro de si mesmo.